E aqui em Atos, narrativas sobre a vida dos apóstolos, o caminhar e o ministério deles, diz que Paulo e Barnabé tinham chegado à Antioquia da Pisídia. Tem muitas Antioquias, você vai descobrindo à medida em que vai estudando, conhecendo e visitando esses lugares. Então, a Antioquia da Síria teve um lugar muito importante na vida de Paulo e de Barnabé, conforme diz Atos 13. Uma congregação, um grupo cheio de mestres e profetas, que eram aqueles que traziam mensagens baseadas na memória do Evangelho, ou seja, baseadas no Evangelho, como aqueles que pregassem em cima do que está escrito. Naquele tempo não tinha nada escrito, então o profeta era aquele indivíduo que, com base na memória certa do Evangelho, o aplicava para edificação e exortação e admoestação e tudo quanto produza bem na mente, na consciência, no espírito, na saúde da alma. Para isso é que essas coisas são. Então tem essa Antioquia, tem outras Antioquias, por isso se distingue ainda no capítulo 13, essa segunda Antioquia mencionada, que é da Pisídia, lugar que eu conheço, onde eu já também preguei. Então eles chegam nessa Antioquia da Pisídia e vão até a sinagoga e sentaram lá. E o que foi maravilhoso é que depois da leitura bíblica feita pelos rabinos, eles tiveram essa gentileza que fazia parte também da cultura. Duas pessoas totalmente diferentes e provavelmente que manifestavam uma claridade de consciência aonde chegavam, o que os chefes da sinagoga fizeram foi perguntar a eles e indagá-los se eles tinham alguma palavra de exortação para o povo. Olha só, veja bem, se seria possível hoje em dia, na sinagoga. Tem coisas que hoje melhoraram e tem outras coisas que radicalmente pioraram. Não existiria jamais essa possibilidade de duas pessoas, só porque carregavam expressa claridade de consciência, virem a ser chamadas numa reunião para dar uma palavra caso quisessem. E aí Paulo foi e falou, aquela manhã de sábado toda, sobre a viagem de Deus com os hebreus. Ele começou lá no Egito, nos 400 anos, e veio viajando 40 anos no deserto, depois o caminho todo de Juízes até chegar a Saul, mais 40 anos, ele levanta Davi, aí as promessas feitas a Davi, e como Davi era o predecessor messiânico da promessa, vinculada genealogicamente a Jesus. Aí Jesus nasce e a ênfase dele é na corruptibilidade de Davi em comparação com a incorruptibilidade de Jesus, comparando e dizendo que Davi pertencia a uma ordem corruptível e que Jesus todavia ensinava a palavra da incorruptibilidade que ele mesmo encarnara pela ressurreição dos mortos. Aí, ao dizer isso, ele também fala a respeito da dureza de coração dos religiosos de Israel. Ele cita salmos e profetas, como era comum na religião o endurecimento do coração em relação à verdade do Evangelho. E aí
começa no verso 42, aqui de Atos 13, a se dizer o seguinte: ao saírem eles, depois de Paulo haver pregado, dito todas essas coisas, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Essa mensagem que relacionava a soberania e a ação de Deus dentro da história de Israel até essa desembocadura no oceano da revelação, da encarnação de Deus em Cristo Jesus, no Evangelho. Tragam essas mesmas palavras no sábado que vem. E aí, Paulo e Barnabé se prepararam para fazer isso, mas um grupo da sinagoga que tinham ouvido a Paulo pregar, que eram pessoas piedosas, vieram, conversaram com eles, se encontraram durante a semana e Paulo e Barnabé os persuadiram a perseverar no Evangelho, na graça de Deus. É bonita a expressão. E Paulo e Barnabé os persuadiram a perseverarem na graça de Deus. É muito linda. Eu não sei como é que você não acha isso maravilhoso. E olha só o que se diz. Então, passada essa semana onde aconteceram essas coisas, no sábado seguinte, vendo as multidões, os chefes da sinagoga tomaram-se de inveja. O cara se abre, diz: bom, volta sábado que vem, tá legal, vai ser bom. Aí quando eles mesmos voltam no sábado e veem aquela multidão que nunca aparecia lá, nunca. Agora era gente que não ia à sinagoga, judeus desviados, dessinagogizados, dessinagogados, e povo da cidade, gente diferente, todo mundo vindo, chegando, afluindo. E eles, ao verem isso, ficaram tomados de inveja, a liderança da igreja, da sinagoga, da congregação, e blasfemando, eles contradiziam o que Paulo falava. Tudo que Paulo falava, no início, eles achavam que podia ser interessante, distrativo, para a canseira da sinagoga, só com eles, lendo a lei e os profetas. E só isso. Quem sabe, aquele homem que já tinha falado de maneira tão entrelaçada e concatenada, não poderia manter isso para eles, na dimensão do controle. Esses chefes da sinagoga, os chefes da religião, eles até aceitam algum diálogo enquanto isso estiver dentro do que eles possam chamar de nosso controle. O problema é quando isso explode, o problema é quando ninguém segura mais. O problema é quando as multidões vão se ajuntando ali de uma maneira como nunca se viu antes. O problema é gente, sempre foi. Enquanto você está falando sozinho, ou para muito pouca gente, a sinagoga nem olha para você. Mas quando você começa a falar, e o que você fala atrai e reúne gente, então isso os deixa tomados de inveja, e inveja resulta de quê? De insegurança. O invejoso é um grande inseguro, é um indivíduo sem soluções de identidade, sem conclusões identitárias, sem
paz no ser, no crer, no viver, é aquele que se deixa tomar e provocar a ponto de arder de inveja, de ciúmes. E você veja como nos bastidores das questões chamadas religiosas, o que existe é a mesma mesquinharia de tudo. É inveja, ciúme, poder, é controle, é importância, é significado. É a mesma coisa. E muita gente, quando eles não conseguiam reunir quase ninguém, e agora eles veem essa coisa crescendo, esse interesse aumentado enormemente, eles manifestam o pior da alma deles, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava, se opunham ao que quer que dissesse respeito a Paulo. Eles já tinham uma contribuição, uma construção de clichês contraditórios, e pegava as piores coisas, a ponto de que aqui se diz que eles blasfemavam contra tudo que Paulo dizia. É porque eles batiam pesado e batiam baixo, tomados todavia de inveja, de insegurança. Buscavam contradizer, diminuir, relativizar o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Esse é o argumento de Paulo. Ele nem discute sobre a verdade do Evangelho. O Evangelho é tão absolutamente verdadeiro que ele não argumenta na tentativa de prová-lo. Ele coloca o Evangelho tão para além de qualquer discussão ou necessidade de demonstração acerca da verdade que ele é e que ele carrega, que ele diz isso de uma maneira tão esplendorosamente chocante, posto que a rejeitais a palavra, o Evangelho, a palavra da graça, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, porque não aceitar a palavra da vida eterna, para esse indivíduo invejoso e inseguro, era uma obrigação. Presta atenção nisso. Para esses indivíduos invejosos e inseguros, rejeitar a Paulo, blasfemar contra o que ele dizia, era, de fato, o que Paulo aqui reflete a eles, de que eles rejeitavam a palavra, porque eles rejeitavam a si mesmos. Eles rejeitavam a palavra porque rejeitavam a si mesmos. Eu conheço muita gente que rejeita a palavra porque rejeita a si mesmo. E que leitura de natureza psicológica, sem linguagem psicológica profunda, é feita aqui, no caso, por Lucas, que é quem está escrevendo esse texto, fazendo essa narrativa, interpretando o evento. Foi por inveja, ele diz. A inveja produz tentativa de contradição, de relativização, de diminuição. E Paulo diz: enquanto isso, o invejoso
é que é alguém que rejeita por insegurança, porque a autoimagem é tão baixa que ele não se julga digno da vida eterna. Isso é muito forte. Por isso Paulo diz, eis aí que nos voltamos agora para os não-judeus, para os gentios, para o mundo inteiro. Paulo é esse cara que diz, vocês estão pensando que Deus é judeu? Jesus era judeu, da descendência de Davi, mas Deus não é judeu. E o Cristo não é judeu. O Cristo é o Filho do homem, é da humanidade. E vocês ficam aqui não aguentando ouvir a melhor esperança possível que os humanos possam ter e já tiveram. Nós temos mais o que fazer. Nós vamos nos voltar definitivamente para essa população que não tem nada a ver com vocês, nem com religião. Não, daqui para frente chega. Eu e Barnabé, nós vamos pregar para o mundo, para os de fora, para os rejeitados, para aqueles que nunca vão querer estar nestas sinagogas, para aqueles que nunca entrarão pela porta da salvação de vocês, jamais. Nós vamos para eles, porque eles estão nos esperando, porque o Senhor assim determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, falando de Jesus, luz para o mundo, a fim de que sejais salvação até os confins da terra, para as tribos e nos lugares mais remotos. E os gentios, os não-judeus, não religiosos, que estavam naquela sinagoga, naquele dia em que eles foram chamados pela segunda vez, e a inveja fez os líderes religiosos se oporem a eles, manifestando quem eles eram na fragilidade do ser, fazendo a objeção, todavia, em nome da religião, mas eles estavam fazendo em nome da fragilidade deles. Os gentios que para lá tinham afluído, por isso o lugar estava lotado com gente transbordando. Quando eles ouviram Paulo e Barnabé dizerem isto, era como uma comunidade de LGBTs, de renegados ao ostracismo, abandonados, grupos de outras religiões, candomblecistas, gente de outros lugares que tinham chegado ali, estavam ali, de fora, ouvindo pela janela, pela porta. Quando ouviram Paulo e Barnabé dizerem isto, eles pularam de alegria quando Paulo disse, olha, eu não preciso ficar aqui, eu vou me encontrar com o mundo lá fora na praça, na ágora, nas esquinas. Vou pregar agora e vou atrás daqueles que não cabem aqui, que seriam repudiados aqui. Foi para esses, e é para esses que eu vou. Então eles, ouvindo isto, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, que é o Evangelho. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, todo mundo cujo coração já vinha marcado pela bondade de Deus. Todos esses, mesmo não sabendo nada, ou quase nada, ou pouca coisa, mas inclinavam os seus corações na direção da bondade, da compaixão, da misericórdia, da busca de serem humanos no meio da sua sociedade diferente, esses que tinham sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram algumas mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade,
e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Mas Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos seus pés, ou seja, a gente não leva nada daqui, e não leva daqui nenhum ódio, nenhuma amargura. Partiram para Icônio, para outro lugar. Enquanto isso, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Esses que tinham crido e esses que estavam chegando, vendo tudo isso, o coração deles ficou completamente incendiado de alegria na palavra, no Evangelho. Como eu sei que no meio de tanta rejeição e intolerância trazida pela religião, ou por grupos majoritariamente fanáticos que estão à nossa volta, eu sei que muitos que foram rejeitados por pais, pelos irmãos, pelas famílias, por amigos, por congregações, muitos que não couberam porque eram completamente diferentes, estão me ouvindo não só agora, mas vêm me vendo e ouvindo há anos, e o coração deles vem se alegrando, se regozijando. Eles vão se libertando e ficando cheios do Espírito Santo, embora não caibam nas sinagogas, nas igrejas e na religião, mas estão perseverando com regozijo na graça de Deus. Por favor, Jesus, que mais uma vez essa palavra do Evangelho chegue ao coração de todas as pessoas que estejam necessitadas exatamente dessa descrição, desse conteúdo, dessa percepção, desse ângulo que carrega, no entanto, toda a plenitude da certeza da tua graça, aberta e escancarada para todos os homens. É o que eu te peço agora em nome de Jesus.